Em 2006, algo estranho aconteceu num colégio em Chalco, no México. Algumas crianças começaram a apresentar alguns sintomas estranhos, começaram a passar mal, ter desmaios, apresentando náusea e vômito. Elas tiveram, das 3.600 crianças, 600 meninas, que era um colégio feminino, começaram a apresentar os mesmos sintomas. Autoridades de saúde foram ver o que estava acontecendo e tudo isso começou a levantar sérias questões. O que estava acontecendo? E o veredito do que estava acontecendo era algo chamado de distúrbio psicogênico em massa, mais conhecido como histeria coletiva. Normalmente isso acontece em comunidades isoladas. Tecnicamente você não vê casos de histeria coletiva aqui na capital, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, sempre em lugares afastados. E estatisticamente acontece com crianças, e principalmente meninas. Elas, de acordo com pesquisas, elas seriam mais suscetíveis a isso. Mas por quê? Ninguém sabe. O fato de haver comunidades isoladas e ambientes mais rígidos, como no caso dessas meninas em Chalco, que estudavam num colégio católico extremamente rígido, pode-se perceber que isso acontece de maneira mais pronunciada, como foi o caso das aparições de Fátima, onde as 3 crianças, as 2 meninas e o menino, elas viram Virgem Maria. Mas o que é pouco relatado foi outro milagre de Fátima, onde um grupo de pessoas viram o sol subindo e descendo e dançando pelo céu em 1917. Quais são os relatos disso? Nenhum. Quais foram as evidências? Nenhuma. Afinal, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno chamado parélio, um fenômeno meteorológico onde parece que há 3 sóis. Ele está na classificação de halos atmosféricos e, por causa da gotículas de água suspensa no ar, parece que o Sol está em 3 posições e parece que a posição da luminosidade, o Sol aparece de um lado e ora para o outro. Esse milagre de dança do sol aconteceu lá em 13 de outubro de 1917 e conta-se que cerca de 30 mil pessoas viram. Interessante, porque ninguém mais viu. Esse grande milagre que até hoje é vendido como um dos milagres católicos da aparição de Fátima não foi visto por mais ninguém. Só daquela população. Como foi o caso em Salem, em 1692, que deu o caso da caça às bruxas em Salem. Alguns especificam que o caso da histeria foi até alavancada por um caso de fungo na comida das pessoas e as pessoas ficaram doidonas. Mas tudo começou com algum grupo de garotas que ouviram histórias de uma das escravas chamada Tituba e acusaram ela de bruxaria porque ela era uma voduzeira. Então, com isso começou a haver um bando de apontar de dedos, cada um acusando o outro, inimigos e desafetos apontando tudo com o outro, num caso de histeria que levou à fogueira várias e várias pessoas. Casos de histeria coletiva são raros, mas quando nós começamos a ver a história, nós vemos muitos outros casos. Em 1518, em Estrasburgo, que na época pertencia ao Sacro Império Romano, houve o caso da grande histeria da doença da dança. Pessoas começaram a simplesmente dançar. E não paravam, por motivo nenhum. E outras pessoas se juntavam. Autoridades ficavam sem saber o que fazer. E alguns disseram, não, deixa dançar. Até contrataram músicos para o pessoal ficar dançando. Alguns até morreram de exaustão. O motivo? Nenhum. Alguém começou a dançar e outras pessoas começaram a dançar junto. Não havia nenhuma explicação para isso. Mais tarde, bem mais tarde, em 2006 novamente, em Mahinklik, lá na Índia, houve um grande caso de histeria, onde começou a haver um boato, onde as pessoas estavam dizendo que os rios estavam ficando
potáveis de uma hora para outra. Esse mar Creek, por exemplo, é extremamente poluído. E as pessoas cismaram que a água estava boa para beber. Elas cismaram, olhavam aquela água imunda, nojenta, asquerosa e disseram, ótimo, está ótimo para beber. E outros rios poluídos começaram a ser usados, achando que o pessoal achando que eles estavam ótimos. E várias pessoas baixaram ao hospital. Algumas morreram graças à grande quantidade de poluentes que tinham naquele rio. De onde veio o boato, ninguém sabe. Esses boatos e curas e aparições, pessoas que veem ciclos, implantações, que veem discos voadores, ou Nosso Senhor aparecendo nos céus, ou Nossa Senhora aparecendo numa vidraça, quando você junta casos de pareidolia, quando você junta casos de histeria coletiva, você entende o porquê das aparições. O engraçado dessas aparições é que só as pessoas que estão envolvidas naquele meio é que têm certeza que aconteceu. E quando as pessoas de fora não têm informação nenhuma. Quando você tem esses relatos, aparecem os milagres. Quando as pessoas chegam nas igrejas e são levadas por aquele clamor e aquilo é deliberado, as pessoas veem curas e veem milagres e veem gente até dizendo que os membros estão crescendo, que braços amputados estão crescendo. Só que nunca mostra uma prova, porque a prova só existe na mente das pessoas. Elas juram que viram. Alguns até realmente acreditam que viram. E isso é pura manipulação. Não existe nenhum tipo desses milagres, ou nós teríamos várias provas em todos os cantos do mundo. Relatos como o que temos na Bíblia de grande escuridão, mortos saindo do abismo, saindo os santos invadindo a cidade, curiosamente não há nenhum relato terciário. Porque houve a grande abertura do Mar Vermelho, ou o sol de Josué que ficou parado. Isso não é corroborado em nenhum ponto da história. Já sei, vou dizer que na NASA foram chamados e lá os cientistas nada. Não, isso é mentira. O sol de Josué é apenas uma história épica, tão épica quanto o que acontece na Ilíada ou na Odisseia. Nem por isso será mais verdadeiro. Os casos de histeria mostram o quanto nossa mente vê o que quer ver, onde nós criamos as histórias, nossa mente prega peças. Nós vemos casos de somatização e as pessoas caem doentes do nada ou se curam do nada. Estigmas e chagas aparecem por grande fervor religioso. E quanto mais religiosa a pessoa, mais suscetível ela é a esses efeitos. Claro, vocês vão dizer que não, que eu sou um ateu desgraçado e eu vou para o inferno porque Jesus apareceu na sua frente e disse isso. Mas é apenas mais um caso de histeria coletiva. Você apenas está agindo como um histérico e nada vai alterar a realidade. Esse é André, do seu ceticismo.net.